quando a gente adicionou os dados da Open Finance, a gente viu que, infelizmente, nas últimas 2 semanas, a pessoa acabou pegando 10 empréstimos com 5 instituições financeiras diferentes. Essa frase, Brasil não é para amadores, realmente, várias pessoas me falaram isso ao longo da minha jornada e eu confesso que não é fácil empreender aqui, particularmente quando você não é daqui. E com tudo isso, o ambiente dentro do banco mudou totalmente. E ao invés de lançar novos produtos, a gente pensou em como podemos segurar o negócio e como podemos resolver essa crise econômica. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar da economia aberta. Meu nome é Gabriel Pereira, sou fundador da Let's Media e semanalmente a gente traz diferentes pessoas que estão na construção desse ecossistema. E a nossa terceira temporada de 2024 a gente está conseguindo ver muita coisa acontecendo, né? Acho que várias promessas que a gente tinha para o mercado já estão se tornando verdade. E no episódio de hoje, você que está ouvindo, já fique aí. Quem quer saber mais sobre novos negócios que surgiram por conta de Open Finance, que tem a sua base ali, o seu core, diretamente envolvido com o Open Finance. E hoje vai ser legal porque a gente vai abordar um exemplo desse. Já tinha batido um papo com eles no nosso reporte sobre crédito, que eu também vou deixar o link aqui na descrição, sobre como as empresas têm usado o Open Finance para mudar o jogo delas na concessão, enfim, todo o ciclo de vida de crédito. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Silvan Roth, que é cofundador e CEO da Imprex. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E eu queria já começar falando que, assim, olha, se todos os convidados prestem atenção, já ganhei presente aqui, ó, ganhei um canivete. Então, assim, fica a mensagem aí para todos os convidados quando chegarem aí. Podem trazer presentes que a gente aceita e gosta. É um prazer te receber aqui, cara. Obrigado pela participação. Grande prazer estar aqui e muito obrigado pelo seu trabalho. Eu acho super valioso que você está educando o mercado e com tanto entusiasmo criando conteúdo para que todo mundo possa entender melhor o que está acontecendo nesse ramo de Open Finance. Então, obrigado. Eu que agradeço. Silvão, vamos começar do começo, né, cara? Saber um pouquinho da sua trajetória, de onde você vem, como é que tu veio parar aqui no Brasil? Queria saber um pouquinho dessa história. Perfeito. Então, como você já deveria ter percebido, eu sou gringo, eu sou do Nordeste da Suíça e o meu laço com o Brasil é que 10 anos atrás eu escolhi fazer um intercâmbio e depois trabalhar aqui no UBS, no Banco de Investimento. E lá na época, francamente, não tinha a menor ideia da América Latina, nunca viajei para cá. Um amigo meu me contou das histórias da viagem dele, que é um povo muito legal, cultura incrível, as festas, carnaval. E aí eu fiquei interessado e como estudante de economia, eu vi que lá na época o Brasil era o país mais falado na mídia, em termos de crescimento. Vocês têm 200 milhões de consumidores falando a mesma língua, um país rico de recursos naturais. Então, lá na época, eu acho que vocês cresceram tanto que até pegaram o lugar da Inglaterra em termos de crescimento, em termos de tamanho do PIB. Vocês chegaram no 6º lugar em termos de tamanho. Então, para mim, como estudante de economia, foi um lugar super interessante e eu decidi vir para cá e estudar aqui em São Paulo e depois ficar mais tempo trabalhando no mercado financeiro. Nós temos que voltar para essa época aí, porque eu peguei só o morro para baixo depois. Mas não, vamos dar essa volta aí, cara. E aí você veio para cá continuar a formação em economia? Eu fiquei trabalhando aqui no setor financeiro por 6 meses e lá eu entendi um pouco das particularidades do mercado financeiro brasileiro e pela primeira vez eu vi essa ineficiência no mercado de crédito também. Na verdade, foi quando eu recebi meu primeiro cartão de crédito e eu recebi a fatura dele,
eu achei um erro no número lá, porque os juros que me mostraram foram de 450% por ano, juros cobrados no cartão de crédito rotativo. E no meu país, na Suíça, o governo colocou um teto de 10% por ano. Então, eu vi que esse é um custo incrível para ter um crédito pessoal. E isso sempre ficou na minha mente quando eu voltei para a Suíça para continuar meus estudos e trabalhar lá. Eu me especializei nessa área de crédito, sempre tendo em mente essa ineficiência no Brasil, que a gente pode mergulhar depois porque aconteceu, mas isso foi basicamente o que me atraiu para voltar para cá há 4 anos para fundar essa empresa. E a cultura de trabalho era muito diferente, porque eu escuto bastante, talvez do mercado de IB, acho que talvez seja uma loucura em qualquer lugar do mundo, mas no geral eu escutava que, por exemplo, a gente estava talvez mais próximo do que se pratica nos Estados Unidos que talvez na Europa, em termos de cultura, de horas de trabalho, de passar final de semana, era um negócio meio mais pro lado americano do que europeu, talvez, assim. Cara, eu acho que o mercado financeiro é um bicho que é bem parecido no mundo inteiro. Então, o que me marcou durante a minha primeira estadia aqui no banco foi mais a situação macroeconômica, porque a primeira metade foi de boas, a economia estava performando super bem, capital estava entrando no país, a gente tinha o luxo de lançar novos produtos para os clientes toda semana e, de repente, mudou o macro. Os Estados Unidos começaram a subir os juros, capital saiu do Brasil para ganhar esse extra retorno no país mais seguro. No mesmo tempo, os preços de recursos naturais começaram a dar uma baixada e como o Brasil é exportador de recursos naturais, isso não foram boas notícias. E lá em 2013, não sei se você se lembra, mas começou também uma crise política doméstica. Sim. Começou eles aumentaram os preços de ônibus e resultou numa manifestação onde milhões de pessoas foram para a rua. Esse foi meu primeiro ano aqui em São Paulo, que eu tinha feito a transferência de faculdade, vim estudar aqui na USP. Então, eu peguei o mercado dali para frente. Você estava começando... Exato. E com tudo isso, o ambiente dentro do banco mudou totalmente. Imagina. E ao invés de lançar novos produtos, a gente pensou em como podemos segurar o negócio e como podemos resolver essa crise econômica que resultou no Brasil entrar na pior crise econômica nos últimos 100 anos. Sim. 2014, 2016. E depois que você voltou, como é que foi um pouco? Você continuou dentro da área do mercado financeiro? Porque, beleza, não vamos falar já da fundação da empresa logo em breve aqui. Mas entre os produtos de atacado e o varejo tem uma diferença ali no mercado, né? Você pode ver até que os próprios times, geralmente, quem trabalha no varejo, não necessariamente trabalha no atacado, tem essa diferença. Como é que foi esse período da tua carreira até o momento que você falou, cara, vou empreender e esse é o caminho que eu quero seguir? Então, eu voltei para a Europa em 2013, comecei minha carreira lá no mercado financeiro e no meu último papel eu trabalhei como gestor de um fundo de crédito. Então, a gente investiu dinheiro em oportunidades relacionadas a crédito. E um insight que eu ganhei lá é que, mesmo nos mercados desenvolvidos, nos mercados financeiros desenvolvidos, onde todo mundo já tem 5 contas bancárias, onde os próprios bancos estão operando dentro desse limite de poder cobrar 10% por ano, mas a maioria das pessoas consegue empréstimo até mais barato. Dentro desses limites, eu vi que fintechs estão criando uma niche para eles, fazendo melhor trabalho, oferecendo uma melhor user experience, trabalhar mais eficiente no mundo digital e assim ganhar clientes.
eu fiquei pensando, cara, se isso funciona aqui no meu país, onde eu acho os serviços financeiros já bem justos, será que tem oportunidades em lugares que tem mais ineficiências? Uhum. Se for parar pra pensar, a margem de negociação da Europa já é menor, né? Por natureza. Uhum. E eu acho até curioso quando a gente vê esses movimentos de buy now, pay later, etc. Uhum. E o pessoal talvez não sabendo exatamente como lidar, né? E conceder bastante crédito e parcelar em várias vezes. Sim. A população também, talvez, é algo novo para elas e também lida de forma diferente. Então, esses últimos 2 anos foi até curioso ver Uhum. como é que o pessoal lidava lá fora. Sim. E como é que qualquer default ele pesa muito mais naquela conta do que talvez a gente que já está acostumado com algumas taxas de inadimplência maiores, assim, né? Não, total. Também tem muito a ver com o regime judiciário lá. A lei, por exemplo, na Suíça, é muito mais em favor do credor do que quem toma o empréstimo. Quando você não paga uma conta, por exemplo, o próprio governo vai entrar nas suas contas, vai liquidar seus bens e vai pagar essa conta. E se não tiver dinheiro suficiente, cada receita que você tiver no futuro que fica em cima de um determinado mínimo de padrão de vida, o governo vai pegar e pagar a conta. Caraca. Então, é muito mais seguro emprestar lá em termos de risco de inadimplência. Caramba, cara. Não tinha nem ideia que tinha esse grau de intervenção, né? Sim. Aqui o pessoal até brinca. Cara, daqui a 5 anos seu nome tá limpo e vambora. Enfim, tem uma relação diferente também. As famílias acabam precisando... Não é todo mundo que tem crédito. Por mais que a gente tenha muito crédito na rua, enfim, né? Você vai falar disso, né? Muita gente ainda não tem acesso ao crédito ou não tem um valor justo ali também. Sim. Bom, beleza. Você viu essa oportunidade. Agora, uma coisa é trabalhar no fundo, a outra é você vir aqui no Brasil e abrir um CNPJ Exato. e ver na prática como é que é o outro lado da mesa, né? Como é que foi essa transição, assim? Foi uma transição bem difícil, porque essa frase, Brasil não é para amadores, realmente várias pessoas me falaram isso ao longo da minha jornada e eu confesso que não é fácil empreender aqui, particularmente quando você não é daqui, porque tem muita burocracia, abrir uma CNPJ, entender quais impostos, quais quinais você precisa escolher, quais impostos se aplicam. Mas o grande benefício, o que me ajudou muito foi as amizades e as conexões que eu fiz durante meu trabalho, durante os estudos aqui, que tem muito a ver com a cultura brasileira também. A cultura é amigável, as pessoas querem te ajudar. Então, eu sempre tinha muito privilégio de poder falar com quem já criou empresas, com quem está trabalhando no mercado e com quem tem a expertise para me contar como é que eu posso abrir essa CNPJ. Legal, legal. Não, e faz toda a diferença, né? Acho que essa questão de rede e de como as pessoas vão se ajudando, acho que realmente faz muita diferença e acho que a gente sente muito quando a gente vai para fora também. A relação de trabalho às vezes é mais fria. Total. Você fica até meio sem saber como lidar, assim. Então, é algo que a gente realmente acaba levando. Então, à medida que a gente aprende, assim, acho que um dos objetivos da gente ter criado a Let's Media e ter olhado outras coisas é justamente para a gente se alavancar nesse poder de comunidade, de networking. Porque para você aprender como abrir uma fintech, como você faz isso, faz aquilo, não tem um livro exatamente. Exato. E você tem que ligar para um, ligar para outro, perguntar, bater na porta, que é o caminho mais claro ali. O que a gente tenta fazer é abrir um pouco mais essa porta para outras pessoas, mas
É muito forte. Quando que você... Fazem 4 anos? Quando é que você começou a Imprex aqui no Brasil? No fim de 2019 a gente começou, sim. Então, mais um da geração pré-pandemia aqui. Exato. E queria saber um pouquinho, então, de como é que foi a tese da Imprex nesse primeiro momento, se ela mudou ou não, se ela já continha Open Finance, enfim, queria entender um pouquinho mais. Perfeito. Em 2016, o Banco Central comunicou a Agenda BC+, que é essa série de legislações com o objetivo de tornar o mercado financeiro, os serviços financeiros mais acessíveis. E isso chamou a minha atenção, porque eu lembrei dessas ineficiências no mercado de crédito e eu vi que agora tem um regulador que vai abrir o jogo, mudar as regras e permitir competição, incentivar a construção de infraestrutura para poder providenciar serviços. E aí eu vi isso como sinal verde para me mudar para cá e entender exatamente onde dentro do mercado de crédito será a oportunidade. E foi uma jornada muito interessante porque o regulador não parou lá. Começou ou continuou com mais milestones, com mais regras para realmente abrir o mercado. Por exemplo, no mercado de pagamentos, introduziu o Pix, que em 2 anos se tornou o meio de pagamento mais usado em termos de número de transações. E começou também o Open Finance. E isso foi o maior benefício para a gente, que a gente pensou realmente, ok, Open Finance foi a peça que estava faltando para completar esse jogo de como resolver o problema de crédito. Porque, tudo bem, você tem os 5 maiores bancos, o oligopólio dos bancos que estão controlando o mercado. Agora, o governo abriu o mercado e entraram novos players, Nubank, fintechs, mas os juros e o acesso para o crédito acessível ainda não se mudaram tanto. Então, os benefícios ainda precisavam ser criados. Sim. O que mudou o jogo mesmo foi, na minha opinião, Open Finance, porque com a movimentação dos dados, com a possibilidade de compartilhar seus dados financeiros, agora, pela primeira vez, você pode realmente fazer um trabalho para criar um perfil de risco, para entender a situação financeira do seu cliente e para criar uma oferta que reflete esse risco. Sem informações, é muito difícil fazer uma oferta e uma oferta competitiva. Sim. Ainda mais que... Bom, você deve ver isso na hora de conceder, né? A gente acabou se tornando um dos sistemas financeiros mais seguros do mundo, porque a gente também tem os fraudadores mais criativos do mundo, estão ali nos melhores. Então, a gente precisa de informação e de informação de qualidade para achar o consumidor certo e se desvencilhar desses riscos todos que acontecem no meio do caminho, né? Acho Sim. que é uma situação super corriqueira aqui pra gente, né? O mundo PJ, por exemplo, cara, você vê umas tentativas, a pessoa faz uma nota e aí gera um outro boleto para descontar em outro lugar, enfim, tem uma criatividade enorme ali. Sim. E como é que foi, então, assim, 2019, no final de 19, beleza, não tinha começado a pandemia ainda, então ainda viria muita digitalização. Sim. O Open Finance, o próprio Pix, ele estava... enfim, ele entrou no final de 20... Acho que sim, novembro de 2020. Isso. Assim. O Open Finance, enfim, estava mais incipiente ainda. Uhum. Como é que foi montar já naquele período a empresa e como é que vocês entendiam que ia conceder crédito, para quem que era, qual que ia ser o diferencial? Porque realmente montar uma empresa... Hoje eu vejo que é muito mais
você tem muito mais ferramenta para as pessoas, de fato, falar assim, ó, agora eu consigo competir. Sim. Mas ainda em 19 tinha, mas já não... A gente tá falando de 5 anos já, exato, né? Sim. Parece que... Até eu postei um negócio esses dias que 2019 não são 2 anos atrás, são 5, são metade de uma década já. Sim. Tá passando rápido o tempo. A gente leva mais tempo que você imagina para construir um negócio. Eu acho que isso é uma regra que sempre se aplica. Mas para a gente, a grande aposta sempre foi que com tecnologia e melhores dados, a gente consegue oferecer soluções melhores para os clientes finais. E quando a gente entrou no Brasil, a gente estava na fase de ideação, de descoberta, onde exatamente tem qual tipo de dados. Então, a gente passou um bom tempo a analisar quais são os dados que a gente pode acessar, tanto para PJ quanto para pessoa física. E a gente se conectou com vários players para ver se dá para rolar uma parceria. E ao longo desse período, entraram mais... A gente recebeu mais visibilidade no que vai vir com Pix, com Open Finance. E assim, a gente começou a operação com os dados tradicionais, os bureaus de crédito, os dados cadastrais da própria pessoa, o SR do Banco Central, que é o relatório de crédito que mostra qual é o exposure da pessoa com o sistema financeiro. E a gente estava adicionando cada vez mais fontes de dados para ver se a nossa tecnologia e essas fontes que existem, se a gente consegue criar perfis robustos para dar crédito. E no primeiro ano, a gente estava realmente repensando os processos de como dar crédito. Um dos nossos objetivos foi, além de ter juros baixos, a gente sempre quis oferecer uma jornada para o usuário que é muito mais simples da burocracia que existe nos serviços tradicionais. Então, para isso, a gente pensou bem como podemos mudar os processos dentro dessa jornada de crédito para facilitar, para deixar mais transparente e para deixar mais rápido. Então, uma das coisas que a gente fez bem no começo foi de possibilitar que o usuário termine o processo pré-assinando a oferta para que depois a gente possa fazer a nossa análise e contra-assinar ou não. E o cliente já fez tudo, não precisava voltar para a plataforma e assinar o contrato, entendeu? Queria até explorar um pouco contigo, para quem não conhece, assim, quem são hoje os clientes da Imprex, né? Em qual público vocês estão olhando hoje e como que é o produto de vocês? É um crédito? Qual que é o prazo desse crédito? Que ticket a gente está falando? Só para ter uma noção aqui também. Perfeito. Um pouquinho mais do produto e do público. Ótimo. Então, começando a estabelecer os processos, a gente começou também a dar crédito para todo mundo, para todo tipo de pessoa física. Para a gente era claro que os nossos pontos fortes de tecnologia e dados se aplicam melhor no segmento de pessoa física e de crédito clean, sem garantia. Por quê? Porque são tickets menores e são informações mais padronizadas e também dá para aplicar um modelo estatístico. A gente não precisa avaliar um carro ou um imóvel, que é muito difícil criar um modelo, uma software para fazer isso. Envolve muito mais pessoas que vão analisar alguma coisa manualmente. Então, para a gente sempre ficou claro, pessoa física, crédito clean, que também foi um mercado que estava mais caro e mais ineficiente. Então, a gente viu a oportunidade bem nesse nicho. Mas dentro desse segmento, a gente começou a dar crédito e analisar e falar com os clientes para entender qual é o nosso grupo-alvo. E no último ano e meio, se cristalizou que a classe média, que talvez não está conseguindo empréstimos com os bancos deles, realmente, mas que sim
cria muitos dados por causa do consumo, dos pagamentos eletrônicos, etc. Esse grupo é o nosso público-alvo porque eles não recebem ofertas dos bancos. E quando um trabalhador da classe média tem uma despesa de 2 vezes o salário dele ou dela, ele acaba usando o limite do cartão de crédito e depois ele vai para o mercado das fintechs que tem uma oferta mais voltada para o segmento de renda baixa e juros astronômicos. Uhum. E a pessoa acaba criando uma solução muito caro. Cartão de crédito, depois de 30 dias, vai para o cartão de crédito rotativo. Sim. E uns empréstimos, uns microempréstimos que têm 600% de juros anuais. E então, geralmente é sempre esse outro empréstimo para cobrir um que era um pouco mais caro e aí vai descendo essa escada. Né? Exato. E para a gente foi muito claro que esse grupo, que tem 100 milhões de pessoas que têm problemas a acessar um crédito do banco e também que fazem parte da classe média, que tem um bom perfil de crédito, tem um bom perfil de risco e deveriam ter acesso a uma solução que está mais refletindo o risco deles. Então, isso foi o nosso foco. Legal. E como é que foi, a pergunta que eu gosto de fazer e aí vamos para o momento que, beleza, vocês começaram olhando os birôs tradicionais, SCR e outras fontes aqui de informação. Como é que foi o primeiro contato com os dados de Open Finance? Que, beleza, o SCR tem uma defasagem de alguns meses, mas ele vem consolidado, né? O Gabriel ele tem tanto tomado no financiamento, tanto em cartão e etc. Sim. E, de repente, chegou o Open Finance com uma mesa dessa aberta, um monte de informação desestruturada. Em alguns momentos, a informação poderia até ser inconsistente, você tem que entender como é que está, enfim. Como é que foi esse primeiro recebimento de informações assim, do Open Finance? Foi uma fase muito, muito legal, porque todo mundo estava descobrindo qual é o valor do Open Finance. E a gente trabalhou com os nossos parceiros, agregadores de dados, ou as empresas, por exemplo, a Belvo, para ter primeiro acesso a esse tipo de dados. E para a nossa hipótese foi que vai nos ajudar, porque Open Finance oferece informações mais granulares do que, por exemplo, um resumo do Banco Central ou de uma score do Bureau de Crédito, mas sim, a gente pode ver as transações, a gente pode entender qual é a situação financeira da pessoa. E o grande momento de realizar qual é o benefício foi no fim da pandemia, muitas pessoas tiveram problemas financeiros e o endividamento da população chegou em novos patamares. E a gente viu isso muito porque tinha muitas pessoas entrando na plataforma, passando o processo, e a gente coletou os dados tradicionais dos birôs, SR, todos os sinais verdes. A pessoa não tem dívidas exageradas, a score foi boa. E quando a gente adicionou os dados da Open Finance, a gente viu que, infelizmente, nas últimas 2 semanas, a pessoa acabou pegando 10 empréstimos com 5 instituições financeiras diferentes. Então, esse fato que a imagem que você consegue com os dados através do Open Finance é muito mais recente, pode te mostrar indicadores relevantíssimos, foi uma questão de realmente dar um crédito que com quase 100% de certeza não vai performar, ou poder tomar uma decisão que funciona para o negócio. E isso faz muito sentido, né? Porque você tem uma visão em tempo real ali do que está acontecendo, né? Diferente do SCR, enfim, né? Até das informações no birô. Tanto é que, por exemplo, os birôs tradicionais também têm ofertado a opção de enriquecer os cordeiros com os dados de Open Finance. Então, acho que está sendo positivo para todo mundo, né? Ter acesso às informações. Ainda falando desses dados, receber essas informações, assim, eu lembro muito
quando eu ainda estava trabalhando numa fintech, a gente fez alguns testes e recebeu os primeiros JSONs lá, lotado de informação. Sim. E a gente ainda não sabia muito bem qual informação considerar. Vamos dizer assim, até receber as informações, entender, fazer os primeiros testes, e isso fazer parte de um modelo, de uma régua de aprovação, etc., levou-se um tempo, assim. E acho que muita gente que está ouvindo a gente aqui talvez use o Open Finance como algo complementar, etc. Então, eu queria saber como é que foi essa evolução do uso, esse amadurecimento do uso dos dados de Open Finance, e em que nível que está hoje, assim, o quanto que ele representa do seu processo decisório, para entender um pouquinho dessa relevância também do papel desses dados. Perfeito. Open Finance começou para a gente como um elemento adicional na análise de risco, para justamente trazer essa imagem que a gente consumiu dos birôs e do SR para o presente, para basicamente esses 30 dias, sei lá, que os relatórios não capturaram informações para preencher isso com Open Finance. Mas a gente percebeu que o valor dos dados Open Finance é muito maior que isso. E hoje a gente está basicamente 100% voltado no Open Finance e usa mais esses outros indicadores como as outras fontes, como fontes adicionais. E um belo exemplo para isso é, por exemplo, a renda da pessoa. Quando você dá crédito, a pessoa precisa ter alguma receita. Sem receita, vai ser impossível pagar as parcelas. E a gente trabalhou muito em cima desse assunto para descobrir um jeito inteligente e simples para o usuário final poder nos ajudar a encontrar essa renda. E com isso, já passar para o próximo passo, que é entender a situação de dívida. Se a pessoa tem... Qual é essa renda disponível? Talvez a pessoa já tenha dívidas e uma parte dessa renda já está comprometido. E aí a gente precisa descobrir qual é a parte livre. E uma porcentagem dessa parte livre pode ser usada para pagar o nosso empréstimo. Então, os dados têm todo o potencial para receber essas informações. Como exatamente você vai chegar lá é um processo. É testar e rodar modelos, trabalhar em cima de uma base de clientes crescendo. No começo, tudo é mais difícil. Com menos clientes, você não está enxergando as relações tão bem. Quando você tem uma base maior... Tanto a resposta positiva quanto negativa, exato. Ela ainda não é estatisticamente relevante. Exatamente. Né? A estatística funciona muito bem quando você tem milhares de clientes. Quando você tem centenas, é mais difícil. Mas dito isso, um grande aprendizado que a gente fez é que apenas data science não é uma solução também. É totalmente necessário casar isso com conhecimento do mercado de crédito mesmo, para ver se o que o modelo está produzindo, se os indicadores que aparecem relevantes fazem sentido ou se realmente foi uma anomalia estatística e a gente está modelando alguma coisa. Então, a gente está bem usando essas duas frentes para criar um perfil de risco da pessoa que a gente consegue interpretar. Eu vou pegar uma curiosidade aqui. Como é que é, por exemplo, você está montando uma fintech, você quer trazer uma abordagem diferente, né, para ser competitivo no mercado, como é que você concede? Mas, ao mesmo tempo, tem muita... e aí volta aquela história do Brasil não é para amadores. Acho que o crédito também não é para amadores. E aí você vai só aumentando a complexidade. Tem muito olhar, vamos dizer assim, e prática tradicional também, que funciona. Então, assim, como é que é mesclar o novo, né, novos métodos de conceder crédito, com também pegar boas práticas do que é feito tradicionalmente também? Porque, igual no caso desse, você falou, cara, data science não resolve tudo, eu preciso trazer conhecimento do mercado. Como é que é
misturar um pouco desses dois ingredientes, assim, para sair com um método próprio para trabalhar com crédito? Eu acho que o mais importante é de ter uma abordagem de resolver problemas de forma inteligente. E humildade é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, porque quando você aceita que você não sabe a resposta, e aí você começa a criar um setup para montar uns testes, para receber informações que vão te falar se ou não você está no caminho certo. Quando você tem uma convicção muito, muito alta em algo, sem justificação, você acaba apostando muito nisso e se der errado, acabou. E é exatamente o que você falou, criar um negócio no Brasil não é fácil, dar crédito é ainda mais difícil. Um parceiro nosso, eu acho muito legal o que ele falou, que é para receber R$1.000 para fazer R$1.000 de lucro dando crédito, você tem que perder 1 milhão primeiro. E eu acho que é muito verdade, porque você vai ter que fazer os aprendizados e isso custa. Mas o quanto custa depende muito da sua abordagem, de como montar esses testes. Você pode ter dado 1 milhão e não ter aprendido nada também. Exato. Né? Dá 1 milhão fazendo um teste, ok. Você levou um aprendizado. Mas se você fizer vários testes de forma... Por exemplo, você está desenvolvendo um novo feature e você quer ver como isso influencia a taxa de inadimplência. Você vai botar esse feature em todos os empréstimos imediatamente ou você vai fazer isso com uma parte do fluxo para ver como é que está? Eu acho que tem muito a ver com isso. Tem que fazer experimentos e tem que saber que você não sabe as respostas. Eu olhei um pouco disso, conversando com algumas pessoas, e surgia até, óbvio, né, tinham várias formas de testar, mas no começo eles falavam muito do naked underwriting, né, de você eventualmente falar assim, olha, como eu vou passar com uma regra o mais leve possível e eu vou tentar classificar esses grupos, separar e ver o que acontece, para eu ter da onde sair, né, porque senão esse dia zero eu acho que é bem difícil, assim, né? Sim. Até você sair dali e no final, beleza, eu tenho meu modelo 1. Exato. Você vai ter que refinar é uma tarefa, óbvio, não é simples, mas eu acho que deve ser menos complicado você criar o primeiro, que é um grau de incerteza muito alto ali, né? Total. Me conta um pouquinho mais, falando agora, vamos sair um pouco da parte de dados, mas ir para o lado do cliente, assim. Como é que é pedir os dados para esse cliente? Então, beleza, você saiu ali no final de 19, uma marca nova, ninguém te conhece, e beleza, mas as pessoas também estão precisando de crédito. Então, assim, como é que é pedir os dados para esse cliente, ganhar a confiança dele, ele compartilhar com você a conta certa e não a conta que está lá parada e não tem nada lá dentro? Como é que foram esses aprendizados com o cliente também? Um dos grandes desafios empreender, criar um negócio no Brasil, eu acho que é a dimensão social. Infelizmente, no Brasil tem muita desigualdade. 34% da população adulta não tem uma educação maior do que a educação primária. Então, um assunto igual ao Open Banking, que é um conceito meio difícil entender. Inclusive, o próprio nome, ele foi difícil de ser aceito lá no Reino Unido, que a língua deles é essa. Exato. Imagina agora imagina. Então, o desafio é realmente educar os consumidores que existe uma nova ferramenta e que hoje o cliente tem a possibilidade de contribuir na criação de melhores ofertas para ele usando os dados dele. Esse conceito, eu sempre pensei, qual seria uma boa analogia para isso? E o que o
eu acho legal comparar. Quando você vai ao médico porque você tem alguma dor física, problema com sua saúde, é no seu interesse de compartilhar no máximo seu histórico de saúde. E assim que o médico pode fazer um diagnóstico justo, preciso e te oferecer uma solução customizada. Essa ideia, se você tiver um problema da saúde financeira, é no seu interesse compartilhar o máximo possível das suas informações financeiras. Mas, por exemplo, eu vou fazer um plano de saúde. Uhum. Aí eu já fico com o pé atrás, assim, cara, eu vou compartilhar minha informação, como é que ele vai usar? Ele vai piorar meu preço só porque eu vou compartilhar alguma coisa? Eu já começo a pensar como essa informação vai ser usada, se ela vai ser usada a meu favor ou não. E o médico, não, porque você tá ali no desespero, fala, cara, me ajuda aqui. Bom, o importante é que, sem compartilhar informações, é muito difícil achar uma solução para você. Tem que ter um mínimo de informações sobre receita, sobre dívidas, para poder criar um empréstimo para você que te ajude. Porque não adianta, todo mundo pode pegar um empréstimo, pagar 600% de juros por ano e algo que é um problema hoje vira uma impossibilidade no futuro. A ideia de um empréstimo é que isso resolve um problema seu no momento, ou um financiamento de um projeto, alguma coisa assim, mas te deixa no médio prazo, no curto e médio prazo, numa situação econômica melhor. Mas para chegar lá, é totalmente necessário receber as informações básicas. E assim, o grande desafio é explicar isso para o cliente, porque, como você mencionou, tem fraude, não é muito claro o que torna Open Finance, Open Banking seguro. Se eu botar aqui minha senha, será que alguém vai fazer uma transferência? Então, toda a parte de educar a população, que é o que você está fazendo muito bem com o seu conteúdo, é integral. E eu acho que o tempo está nos ajudando. Como as pessoas aceitaram Pix e agora todo mundo está usando Pix, eu espero que todo mundo vai entender Open Banking, Open Finance e vai saber do valor, do poder dos próprios dados para criar uma oferta melhor. E a pergunta do conectar alguma conta vazia, como é que você acha que a gente resolve isso? Sinceramente, vocês vão lá e você pede para ele fazer outra. Exato. Ou fala que assim, com essas informações não foi possível. Exatamente. Porque eu vejo isso como um esforço conjunto. A gente está trabalhando junto com o cliente para entender a situação, pelo menos suficientemente para poder dar crédito. Se alguém conectar uma conta vazia, é bem fácil. Você vê no Open Finance, você vê as transações, não tem transações, ok. Infelizmente, a gente não tem uma imagem suficientemente completa para poder seguir em frente. Às vezes você vê lá no SR que ele tem, sei lá, 30 mil tomados e naquela conta ali não tem nada. Fala, Sim. Então não dificilmente vai ser a principal ali, Sim. né? É engraçado porque às vezes, enfim, em relação do dia a dia, já recebi informação do tipo assim, olha, atenção, na hora que for fazer o Pix, usa essa chave porque vai para minha conta certa, porque a outra conta eu tô com um problema que eu não tô podendo movimentar. Então, cara, já imagino que tem a ver com algum crédito, alguma coisa que enfim... Talvez. E aí a pessoa vai optar para movimentar a outra agora. Enfim, ou quer dar mais movimentação na outra, enfim. Sim. Mas não é raro ouvir essa história, assim. Não, essa conta não, usa outra. Essa conta aí tá parada, eu não posso usar. Sim. Mas eu acho que quando você vê muitos perfis de muitos clientes, vai ficar mais e mais fácil também entender se ou não. Vai ficar mais fácil ter uma ideia de qual porcentagem da imagem financeira de alguém você está vendo. Quando você vê só uma pessoa
pela primeira vez e as pessoas estão compartilhando as informações financeiras e algumas informações cadastrais, você não sabe exatamente se ou não a pessoa está te mostrando 10%, 50% ou toda a vida financeira. Mas quando você tem uma base com milhares de clientes, isso vira também um trabalho de estatística. Você pode ver, olha, comparando esse perfil com a base toda, eu vejo que muito provavelmente a pessoa tem tem outras contas, porque a gente não está identificando isso, que é muito comum para esse tipo de perfil, entendeu? Falando de canal de aquisição, imaginando que todo mundo compartilha igual, existe diferença no perfil ou na vontade de compartilhar informação? Enfim, dá para notar algum impacto no Open Finance de acordo com o canal de aquisição do cliente? Porque eu fico pensando assim, o modelo que vocês criaram funciona para o público de vocês. Se eu chegar agora numa outra fintech e levar o modelo de vocês, não necessariamente ele vai funcionar, porque às vezes a amostra é completamente diferente, enfim. Vocês percebem diferença entre canal de aquisição ou algum outro fator? Eu acho que, dependendo da oferta de crédito, realmente o público-alvo muda e, com isso, o jeito de comunicar com esse público também muda. Eu estou pensando, tem várias fintechs que oferecem empréstimos de R$50 e você repaga em um mês. De vocês hoje tem uma faixa específica? A gente oferece de R$1.000 até R$8.000. Tá. E 12 meses na média. Mas o que a gente... A nossa abordagem sempre foi que dados são integral para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então, a gente está realmente guiando o usuário ao longo dessa jornada para conectar as contas. A gente faz esse check para ver se realmente estamos recebendo informações ou foi uma conta vazia. E quando o cliente chega no fim do funil, a gente tem informações suficientes para fazer o nosso trabalho e fazer uma oferta. Isso é mais... A nossa comunicação, a estratégia de comunicação é mais voltada para a classe média, porque essas pessoas têm mais condições, têm mais experiência no mundo digital, fazem compras regularmente em plataformas digitais. Então, acho que esse público entende a necessidade de compartilhar dados. Eu vejo que tem outras soluções que focam mais nos segmentos de renda bem baixa e não fazem muita análise, mas trabalham mais no conceito de vamos dar um pouquinho de crédito agora e caso a pessoa repagar, vamos aumentando. Que exige talvez menos fricção no começo, porque todo mundo consegue um crédito em 2 minutos, mas também não é uma solução que eu acho que resolve a necessidade da classe média. Dependendo do que for também, também está suscetível a... O pessoal fala de esquentar o nome ali, né? Vai pagando. O dia que você der um crédito maior, aí que... Também é um risco. Você vê o comportamento diferente ali. Ainda eu quero explorar mais um pouco aqui essa questão de dados. Vocês tiveram dificuldade ou algum desafio em padronizar, entender? Então, por exemplo, falando de extratos, né? O que vem do banco A vem de um jeito, do banco B vem de outro. Enfim, e aí leva-se um tempo para encontrar aí um dicionário comum a todos. Isso foi um desafio para vocês também? Como é que vocês lidaram com qualidade de dados? Foi um desafio, sim, particularmente no começo, porque quando a regulamentação saiu, tinha esses 2 caminhos de scraping, que é basicamente um robozinho que pega a senha eletrônica, faz o login no site do banco e copia e cola todas as informações. E isso criou o problema que o layout diferente dos diferentes bancos acabou complicando as coisas. Sim.
Mas eu acho que esse problema está sendo resolvido, porque agora com outro caminho, o caminho regulamentado, onde todos os bancos estão usando a mesma API, onde o próprio Banco Central está no lead e está padronizando as informações, isso está sendo reduzido bastante. Dito isso, é sempre uma coisa que a gente aprendeu. Primeiro, sempre tem que trabalhar bem, tem que ter uma boa colaboração com quem está providenciando seus dados. No nosso caso, a Belvo. A gente tem uma parceria super próxima e estamos compartilhando os nossos insights para evoluir juntos. Eles fizeram um ótimo trabalho para implementar esses checks necessários para ver que realmente os dados que saem são dados confiáveis. E mesmo assim, a gente está aprendendo e sempre estamos vendo alguma coisa que parece que a gente precisa verificar para aceitar que não é uma coisa de layout do banco, mas realmente que tá certo assim. A gente tem uma dificuldade, pelo menos no Itaú a gente chamava assim, talvez para outras empresas seja diferente, que são as literais, que é o nome que aparece para descrever uma transação, né? E esse nome, eu lembro que tinha um dicionário lá dentro, mas assim, era gigantesco. Eram, sei lá, posso estar falando besteira, mas tinha mais de 100 nomes diferentes. Então, às vezes, quando aparece um título, aí aparece lá TBT, TI, você fala, assim, se lá dentro já precisava ver um dicionário, quem vem de fora fala, cara, o que é isso aqui que está acontecendo? E o Pix, hoje eu acho que é um dos difíceis de ler também, porque, enfim, a maneira que vem a mensageria também não é trivial. Mas já tenho escutado de diferentes pessoas aqui estratégias diferentes e tal. Então, por exemplo, gente olhando a forma regulada e a não regulada para comparar. E aí fala assim, cara, essa transação tá chamando uma coisa aqui, aqui tá chamando outra. Então tem eu não sei, talvez você consiga me falar isso, mas na API regulamentada, os nomes que os bancos estão compartilhando das transações, você acha que tem algum filtro que muda um pouco essas descrições para talvez complicar um pouco a análise de dados? Então, eu acho, até onde eu sei, um desafio que eles estão criando agora é tentar criar um dicionário desse único. E aí, eu não sei se isso é uma discussão, eu não lembro se é uma discussão que pode acontecer ou se era só uma proposta, mas como é um problema geral, que é isso, cada um tem a sua literal, e aí, na hora de mandar, muitos não mandam exatamente como estavam lá. Eles criam outro padrão, mandam e falam, ó, tá aqui o nome das transações. Exato, que é uma pena, né? Porque, talvez para explicar para o público, seria muito simples ter uma descrição que realmente mostra esse fluxo é um pagamento de salário. Isso aqui é uma tarifa, isso e aí, enfim... Mas tem instituições que, por exemplo, aconteceram várias transações ao longo do dia. Agrupa tudo em uma e manda. Então, tem várias tarifas. Aí ele vai e soma. Ó, tarifas nesse dia foi R$300. Aí você não sabe exatamente se ele contratou um produto. O que somou para chegar naquilo ali. Tá. Eu sei que isso acontece às vezes para pessoa jurídica também. Então, tem alguns desafios, mas até onde eu sei... tinha pelo menos uma discussão, pelo menos uma proposta de falar assim, a gente vai criar um dicionário. Um dicionário que seja geral, pelo menos no nível principal. Sim. Porque, assim, existe um lado de estratégia. Não tem ninguém mandando isso super aberto, por que eu vou mandar? Fica um negócio. Exatamente, tem que ser uma... E do outro lado, existe uma certa dificuldade também, porque se for para pensar... Os bancos têm milhares de sistemas, né? E um dos sistemas que mais é consumido é o extrato da conta. Então, você criar ou modificar uma literal não é simples, porque é como se cada uma dessas 100 e poucas que eu falei aqui,
ela vai bater em vários outros sistemas diferentes. Então, assim, também não é só mudar. Então, por isso que eu imagino que criar essa comunicação intermediária para mudar, pelo menos na API que vai ser enviada para o Open Finance, seja um caminho razoável. Sim. Porque é isso, assim, para quem é uma fintech nova, tem uma arquitetura nova, ou não tem tantos sistemas legados conectados ali na conta do cliente, talvez seja mais fácil mudar. Sim. Eu também acho que isso seria um caminho bom e a algum momento a gente talvez chegará numa situação onde fica mais fácil identificar a transação só olhando na descrição. Mas até chegar lá, tem uns workarounds que tem técnicas numéricas que você vai, por exemplo, ver se um fluxo de um certo tamanho aparece frequentemente dentro de uma janela para ver se isso pode ser uma receita. Entendeu? Tem outras técnicas para descobrir, para tirar mais conteúdo ou mais informações dos dados. Eu acho que assim, no final vai ser bom para todo mundo, porque quem está mandando dado também está consumindo, né? Sim. Então, aquele negócio de faroeste, né? Tem que os dois abaixar a arma ao mesmo tempo, só um baixar fica ruim ali. Mas acho que vai mudar. Falando um pouco sobre visão de mercado, futuro, assim, o que você tem olhado para daqui para frente? Como é que você acha que esse mercado vai evoluir? Quando que você acha que a gente vai ver reflexo da agenda do BC Hash, né, de inovação, diminuindo as taxas de juros médios? Acho que isso vai acontecer? Enfim, queria ouvir um pouco das suas percepções para o futuro, ou talvez até do que a gente pode adicionar aí na mesa para a gente acelerar esse processo. Eu acho que o Brasil está num caminho super, super legal em termos de tornar o mercado financeiro, os serviços financeiros mais eficientes, mais baratos e mais acessíveis para os consumidores. E só olhando para o progresso que o Brasil fez em pouquíssimo tempo, milhões de pessoas realmente conectando contas, comparando isso com a Europa, por exemplo, levou muito mais tempo lá para... E lá as pessoas têm... Eu acho que seria mais fácil convencer alguém lá a navegar esse sistema do que aqui. E lá, vamos dizer assim, o mercado de crédito pode não ser igual aqui, mas existe a demanda. Tanto é que o Buy Now, Pay Later virou uma epidemia lá. Estavam até discutindo sobre o quão saudável isso era para as pessoas, etc. Ou seja, assim, tem muita gente que não tem crédito lá e talvez gostaria de ter. Então, esse é um caminho para tentar conquistar, né? Tem várias fintechs de construção de score. Então, assim, tem uma demanda reprimida lá, né? Então, poderia realmente ter mais gente usando do que tem hoje na prática. Mas eu acho que o Brasil é um país de early adopters. Como é que se fala isso em português? Sim, a gente acaba americanizando e falando early adopter também. Mas, são, vamos dizer assim, como é que é, cara? Os beta-testes, os primeiros usuários. Vocês gostam de... Porque, por exemplo, em 2012, quando eu passei no Brasil a primeira vez, eu acho que a taxa de penetração de smartphones era de 26%. A rede social, a gente sempre foi... E hoje, 10 anos depois, o Brasil é no 5º lugar em termos de ranking de penetração de smartphones. E isso tornou a população uma população que testa coisas. Você tem esses 200 milhões de consumidores falando a mesma língua e você tem os canais digitais e a vontade das pessoas testar novas coisas. Então, acho que isso é um aspecto do país, do Brasil, que ajuda muito no crescimento do Open Finance. Já que Airbnb, WhatsApp, Spotify, Brasil é um dos top 3 mercados para essas empresas. E eu acho que isso sinaliza que o brasileiro gosta de mexer no celular, gosta de compartilhar, e isso ajuda muito em usar isso como alavancagem
para oferecer serviços melhores para as pessoas, para testar, para oferecer várias soluções. Eu vejo isso cada vez mais, que com consciência do consumidor está sendo criado o espaço para também produzir e oferecer novas soluções. E a primeira parte já tá aqui, e agora cada vez mais as pessoas vão oferecer serviços atrelados ao Open Finance. Eu tô super animado agora. Em abril estão entrando aí as transferências inteligentes, então você vai conseguir programar movimentações em contas da sua mesma titularidade. Então, você conseguiria programar um pagamento de empréstimo, cobrir um saldo de um cheque especial, poupar dinheiro de forma automática, enfim, dá para criar várias coisas legais ali. E isso, para mim, abre muita porta para ir incrementando os serviços de fintechs e novos players ali. Então, total. Para empréstimos, vai ser muito legal pré-programar os repagamentos das parcelas. Vai facilitar bastante a coleção e eu acho que realmente vai ser uma ótima notícia para o mercado de crédito. Eu acabei de ver na última newsletter que eu publiquei, eu vou até falar a data agora, em fevereiro, né, para o pessoal, quando ouvir, talvez não seja na última newsletter, mas o pessoal usando lá o VRP, lá, o pagamento variável recorrente, em empréstimo. Aí anunciaram esse case lá e tal, então a gente vai ficar andando meio que em paralelo com esses novos casos, e para mim é onde, de fato, o jogo vai abrir para uma certa criatividade do mercado, porque as soluções que existem hoje têm uma quantidade possível mais limitada, vamos dizer assim, do que dá para ser criado. Você consegue imaginar o máximo de possibilidades. Quando a gente começa a fazer esse tipo de pagamento automático e tal, já não dá para saber qual que é o fim, porque cada um pode inventar de um jeito. Total. A possibilidade de personalizar é muito maior, então dá para se diferenciar, assim. Então acho que vai ser bem interessante. A gente está chegando ao final aqui, Silvan, e queria te agradecer pela presença e deixar aberto para você mandar um recado aí para nossa audiência aí, que, enfim, tenho certeza que gostou muito desse episódio. Obrigado. Então, eu convido todo mundo de dar uma olhada na nossa plataforma. Eu acho que vale muito a pena, se você precisar de um empréstimo pessoal, para realmente comparar as ofertas que você está vendo no mercado e escolher a oferta que cabe no seu bolso e não a oferta que te cobra 500% de juros. E para quem tem uma empresa e uma base de clientes da classe média que tem essa necessidade de crédito, sinta-se à vontade de conectar com a gente. A gente sempre está procurando novos parceiros para distribuir a nossa solução e trazer para o cliente final. Obrigado. Pessoal, eu vou deixar os contatos do Silvan aqui, então acho que é super legal. Eu deixei também mais detalhes no nosso report sobre crédito, então ele contando um pouquinho mais de como são feitas as operações lá. Acho que é uma baita referência também, benchmark, para quem está desenvolvendo alguma iniciativa na área. E agradeço vocês por terem acompanhado esse episódio. Compartilha no grupo da empresa aí, no Teams, no Slack, WhatsApp. Tenho certeza que esse episódio também vai ajudar muita gente que está olhando para crédito com Open Finance. Obrigado e vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço. Valeu!